importante para o Outubro Rosa, e a gente aqui no ONG abraça mesmo esse tema, e cada vez mais pensar em prevenção, cada vez mais se cuidar, né? Nós mulheres temos que estar na frente, para cima, cada vez mais com saúde. Como eu estou aqui publicamente sempre, dizer que eu emagreci 6 quilos. Parabéns! A calça está um pouquinho mais larga. Isso é bom. Então são as conquistas que a gente precisa estar sempre vibrando com elas, né? Fazendo isso, e é isso que a gente tem que passar aqui. É a gente vibrar com cada conquista, cada momento. E esse é o nosso momento. É o momento de refletir, é o momento de se autoanalisar e ver o que a gente pode fazer, né? Para cada vez mais melhorar. E bom, é que bonitinho. Adriana, e com você, essa palestra, com muito carinho. Olá, meninas e meninos. Todos me conhecem? Sim. Eu não conheço, não. Quem me conhece? Eu, tudo filha dó. Bom, Adriana Pereira, psicóloga, trabalho na JC Luz e agora eu tô assim, ó, indo para as outras empresas também, ajudando também aí com a NR1, enfim. Mas hoje é um assunto que, sinceramente, eu acho que a gente precisa realmente dar atenção. Porque o que acontece com nós mulheres? Eu já falei isso num outro momento, mas eu acho que sempre vale lembrar. É impressionante como a gente cuida de tudo, de todos, e a gente sempre fica por último. Bom, aí por que isso, né? Eu acho que é de pele, é sangue, é o que a gente aprendeu na vida, sabe? Cuidar. Eu lembro que quando eu estava grávida, eu pensava assim, gente, eu não sei ser mãe, como é que eu vou ser mãe? Do primeiro filho, né? Como é que eu vou ser mãe? Como que eu vou ser mãe? Aí batia aquele negócio assim, não sei se vocês passaram por essa minha experiência, porque eu demorei a ter filhos. Então, quando aconteceu, eu fiquei, e agora? Agora eu tô grávida, o que eu vou fazer da minha vida? E bate um negócio, só que quando nasce, a gente vai passando pelo processo, durante a gravidez e tal, eu falo que nasce uma mãe quando ela descobre que vai ser mãe. Mas eu acho que fundamenta quando realmente aquele bebê nasce. Porque você não vive mais para você. A partir dali, você olha para aquele bebê e fala, ele precisa de mim. Claro, vai precisar de um monte de gente, mas agora é de mim para se manter vivo. E eu acho, gente, que isso é muito forte dentro da gente. E isso acaba transbordando no marido depois, transborda na família depois. Por quê? Porque a gente fica com tanta coisa, assim, tão firme dentro da gente em relação àquele bebê. Claro que a gente já cuida antes, né? Cuida de mãe, cuida de pai, cuida, né? A gente já tem nossas responsabilidades. Mas acho que depois do filho, claro, gente, isso é muito subjetivo, né? Cada um sente de um jeito. Mas eu acho que depois disso, alguma coisa acontece ali que a gente depois não consegue mais olhar pra gente de verdade. E aí o que eu quero falar hoje é justamente sobre isso. Sobre essa maneira que a gente vive, aprendeu de alguma forma, porque a gente viu a nossa avó, porque a gente viu a nossa mãe, porque a gente viu a irmã da igreja, porque a gente viu uma amiga do trabalho, ser assim intenso, em cuidar de tudo e de todos, e a gente deixa a gente sempre pro final da fila. E é sobre isso, essa reflexão que eu quero trazer pra gente hoje, tá bom? Pode fazer. Bom, o Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o combate, para o controle do câncer de mama. A gente fala combate porque a gente quer, na verdade, combater, né? Foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan Kahn, isso daí que eu não sei falar. O Instituto Nacional de Câncer, INCA, ele participa do movimento desde 2010. O INCA, ele já funciona há muito tempo, mas oficialmente participando dessa campanha, desse movimento, desde 2010.
Esse ano o INCA adotou o slogan: eu cuido da minha saúde todos os dias, e você? E aí é pra gente refletir sobre isso. Todos os anos a gente precisa fazer os exames. Me pergunta, eu fiz o exame esse ano? Você fez o exame esse ano? Não. Você tá entendendo, gente? Porque a nossa vida é muito corrida, mas ó, quando eu tava preparando, eu falei, caramba, eu não consegui marcar ginecologista esse ano ainda. Olha isso. Mas porque a gente vai dando, eu realmente dei prioridade à minha boca, né? Porque eu fiz implante. Aí eu também passei por um procedimento cirúrgico. Então a gente vai dando várias prioridades, né? Eu tirei minha tireoide, né? Eu já contei aqui isso pra vocês, que eu tava com um caroço. Eu contei, não contei? Todos ouviram essa história da tireoide que eu tinha? Então, não foi na mama, né? No meu caso não foi na mama, mas foi num caroço que estava há muito tempo no meu pescoço. Que não me incomodava, apertava, não doía. E a gente corrida, né? Vida corrida, até que um dia eu me engasguei. Sabe, comendo, normal. Me engasguei, eu, caramba, difícil de engolir. O que aconteceu? O caroço começou a crescer tanto que ele forçou a passagem. Fui na médica e a médica olhou pra mim. Eu já, medo, né? Medo de... Que a gente fica assim também, né? A gente tem medo do diagnóstico. A gente tem medo do que a gente vai saber, do diagnóstico. E aí eu não vou, fui. Aí ela falou, olha, Adriana, normalmente um nódulo na tireoide, não tem como tratar, não tem tratamento, tem que tirar. Aí eu, meu Deus. Aí a gente pensa no quê? No trabalho. Aí eu, mas é urgente? Olha só a nossa cabeça. Eu acho que é importante eu trazer esse exemplo pra gente refletir. Aí eu, mas é urgente? Aí ela olhou pra mim, né, muito educada, escaésima, bonitona. Aí ela olhou pra mim e falou assim, Adriana, qualquer caroço na gente é urgente. Aí eu, tá bom, mas eu preciso conversar com a empresa, porque eu preciso falar, né, deixar tudo organizado, porque o que a gente não quer? A gente não quer perder o emprego. A gente não quer. E aí eu fui lá e conversei, né? A Cláudia é maravilhosa, né? Ela da empresa, falei, Cláudia, como caroço? Ela, resolve isso. A Cláudia é engraçada, ela é prática. Aí ela, tá com caroço? Resolve isso, não. Pelo amor de Deus, resolve. Aí, mas já sabe se é maligno, se não é? Eu falei, não sabe. Ela falou que pelo exame, né? Fiz a ultra e tal, não parece ser maligno, mas que é mais seguro tirar. Eu falei, tá bom, vamos embora. Só que era só de um lobo. Era só num lobo, num lado, né? Aí ela foi me orientando, falando, vamos tirar um lobo só. Aí eu, tá bom, eu não sou médica, gente, olha só, eu não sou médica, não entendo nada disso, e nessa parte oncológica menos ainda. E aí eu vou só seguir o quê? As instruções do médico. Se eu já tivesse ouvido falar alguma coisa de alguém, alguma amiga, alguém que já tivesse operado, eu teria questionado, eu teria trago o questionamento. Mas eu não trouxe, ela falou, vamos operar, eu operei, vida que seguiu, feliz da vida, fez a biópsia, saber o resultado, aí meu marido, quer acabar com você? Eu falei, não, no dia que ela fez a cirurgia, ela falou, eu perguntei, né, a primeira coisa que a gente sai daquele estado, deu tudo certo? Deu tudo certo lá, ela? Tudo certo, Adriana, eu aparento alguma coisa maligna, porque eu quero saber logo, eu prefiro saber. Aí ela, Adriana, a gente vai mandar pra biópsia, né, pra poder fazer a avaliação e tal. Falei, tá bom. Fui lá, cheguei lá, toda linda e bela, pronta pra ir pro JC Luz, passei lá na clínica, perto da minha casa, na Tijuca, e passei lá e ia pra empresa. Aí sentei lá, ela olhou pra mim e ela, olha, Adriana, aconteceu algo que me surpreendeu. Aí eu, cabeça, né? Aí eu, o quê? Aí ela, lembra o nódulo de quase 5 centímetros? Era grande, 4 e pouco, quase 5 centímetros. Aí eu, sim. Aí eu, é ele, né? É ele que é o maléfico.
susto. Aí, mas ela muito meiga, né? Falando assim, com maior naturalidade. Aí eu, é brincadeira, né? Porque você não acredita. Aí eu, é brincadeira, né? Aí ela, infelizmente não, Adriana. Aí eu, o que eu faço? Aí agora, aí dava um negócio assim que eu fiquei pra ela, olhando pra ela assim. E o que eu faço? Aí ela, calma, ó, a gente vai fazer o seguinte, já saiu. Aí eu, sabe, dá um negócio esquisito, você não sabe, você se perde. Essas notícias, você se perde. Eu me perdi. Eu fiquei assim, mas o que eu vou fazer? Aí ela, calma, agora a gente vai acompanhar o outro logo. Aí eu, meu Deus, podia ter tirado logo tudo, né? E o que aconteceu, gente? Ano passado eu tive que operar outro logo porque apareceu outro nosso. Então, assim, não vamos facilitar. Não podemos facilitar. Então, esse alerta é nesse sentido, sabe? E aí eu fiquei meio sem chão, aí saí, fui pro ponto do ônibus, aí fiquei assim, um tempão assim, no ponto do ônibus. Fiquei assim, esquisita, deu um monte de coisa. Aí eu fiquei assim. Aí eu falei, meu Deus, se eu não tivesse feito. E aí vem o e se? E se eu tivesse demorado? Se eu esperasse? Porque não tinha tanta gravidade, ela falou que não tinha. E se eu metesse o pé e falasse assim, então vamos fazer só ano que vem. Mas quando ela falou, Adriana, tudo, né, qualquer nó dentro do nosso corpo é urgente, né? O dela é chato. E aí eu liguei pro meu marido. Aí quando eu liguei pra ele, aí foi dando um negócio, né, esquisito, uma vontade de chorar. Aí eu liguei pro meu marido e falei assim, oi amor, peguei o resultado. E aí? Menino, você acredita que tinha um capirotinho? Eu gosto de sempre trazer uma leveza. Uma leveza pra situação. Aí eu sabia que tinha um capirotinho minúsculo atrás do nódulo, grande. Aí ele, mentira. Aí ele, quer que eu vá pra aí? Primeira coisa que ele perguntou. Aí eu vou trabalhar. Que eu falei assim, peraí. Isso não vai me dominar. Não vai. Porque a minha vontade, juro, era ir pra casa. E ficar lá, quieto. Você me ajuda. Aí eu fui e falei, não precisa vir, tô aqui no ponto do ônibus, vou pegar o ônibus, vou trabalhar. E aí fui, cheguei na empresa, aí todo mundo percebe, né, porque quem me conhece me percebe, eu tentando, aí teve uma pessoa que perguntou, o que houve? Aí eu desabei. Aí eu falei, meu Deus, você acredita que tinha um nódulo maligno, minúsculo? Aí ela falou, não, calma, fica bem. Aí as pessoas vão dando força, aí depois eu fui lá, conversei com a Cláudia. Aí a Cláudia, tá vendo? Não pode adiar. Mas graças a Deus, já tirou. Cláudia assim, praticamente, já tirou. Vambora pra frente, agora se cuidar, acompanhar. E é isso. Então, a gente não pode facilitar. Às vezes a gente está sentindo dor e fica adiando. Dias sentindo dor. Né? E aí pode ser na mama, pode ser nessa parte íntima da gente, cólicas. Não demore. A minha manicure é a mãe da Jéssica. Lembra da Jéssica? Jéssica foi nossa corretora. A Jéssica abriu um salão. Depois, né, que ela realizou o sonho dela, abriu um salão e a mãe dela é manicure. E aí, a gente sempre lá conversando, ela sempre ia fazendo minha unha e batendo papo. Aí eu sempre ia na hora do almoço, na hora que dava. Aí a Zil falou assim, Adriana, tô tão ruim, Adriana. Eu falei, ruim do quê, mulher? Ela falou, tão ruim. O meu ciclo menstrual, ele tá demorando demais, ele não vai embora. Ele tá ficando, assim, 15, 20 dias. Aí eu olhei pra ela e falei assim, então, corre pra ver. Vai ver. Aí ela, menina, mas eu não sei o que tá acontecendo. Eu já fui ao médico, já fui ginecologista, já tinha ido há algum tempo. Eu falei, não, mas vai de novo. Vai de novo, porque volta e meia acontecia. Não era com frequência, mas volta e meia acontecia. E agora, né, eu soube que ela está com câncer no útero. Então, assim, Adriana, pelo amor de Deus, só veio trazer notícia ruim? Não, eu vim trazer alerta. E eu acho que nesse momento onde a gente para ver, porque a gente só dá uma despertada quando acontece com alguém próximo. Ou quando a gente ouve uma notícia. Aí a gente, meu Deus, como que é isso? Olha, essa situação, por exemplo, do metanol aí. Isso aí deu um alarde, né, gente?
quem bebe já está dando uma reduzida, não está bebendo em qualquer lugar, porque já fica com medo. Aí a gente não sabe quais são as garrafas, quais são as bebidas. E aí a gente só se dá conta de algumas coisas quando a gente vê algo acontecer. Então o alerta hoje é esse. O menor sinal. Pode não ser nada, mas investigue. Porque pode ser alguma coisa. Então, esse alerta, esse despertar, a gente precisa ter com a gente. Esse cuidado. Porque pode passar. Tá, a gente vai falar da terapia, né? Eu vou entrar nisso daí. Porque se a gente parar para pensar, a nossa mente, ela é o que nos move. Ela é o que move a nossa vida. Se a gente não tiver cuidado com o nosso físico, com certeza vai afetar a nossa mente. Lembra que, acho que ou foi na primeira ou na segunda, eu falei sobre, foi na última agora, né? Sobre doenças mentais e doenças emocionais, né? Falei sobre saúde mental, saúde emocional, que está interligado. Mas o físico também está. Porque quantas vezes eu fiz parte de um núcleo de pesquisa, e aí eu vou falar de um outro ponto também, que eu considero importante, não só por ser cristã, mas por acreditar que a fé também é algo que é fundamental na nossa vida, nesses períodos principalmente. Eu participava de um grupo de pesquisa da UF, que tinha muitas enfermeiras, e psicólogas também, mas era um número grande de enfermeiras, e elas traziam as pesquisas delas, né, mestrado, e aí elas vinham falando como que era, e aí teve uma que era psicóloga, e ela também era enfermeira, e ela foi fazer uma pesquisa sobre a questão da fé, sobre as pessoas que tinham fé, como que é, isso no INCA, ela foi fazer um trabalho no INCA, e fez uma pesquisa, e ela viu o número de pessoas que tinham eram ligadas à fé, tinham a fé, acreditavam em alguma coisa, né? Cada um com a sua fé, mas que tinha algo para buscar, que elas eram um número maior que entrava em remissão. Então entende que a gente tem que estar, né? O que é a remissão? A remissão é quando a doença está adormecida. Não é a cura, mas ela está adormecida. Então, o que a gente precisa pensar? Lembra do equilíbrio? Então, além do físico, dá trabalho viver, gente, não é moleza não. Além do físico, a gente precisa cuidar do emocional, também do espiritual. Entende? Então, vamos lá. Nessas pesquisas, elas falaram que 90% das mulheres que buscavam por atendimento de psicoterapia desenvolveram transtornos depressivos, transtornos de ansiedade ou tumores. E aí me veio assim, caramba. Então nossas questões emocionais afetam diretamente o nosso corpo. Sabe, esse negócio de não falar. Você não fala, estoura tudo aqui, ó. Pá! Não fala não. Fica quietinha, guarda, porque você é boa eu sou equilibrada. Eu não vou me descompensar, mas aquilo fica aqui, ó, te matando. Gente, isso adoece. Então, quando a gente fala de buscar terapia, de ter esse lugar, um lugar para ser escutada. Hoje eu atendi um colaborador nosso que perdeu a mãe há pouco tempo. E aí escutá-lo me trouxe muitas coisas, né? Porque ele perdeu a mãe dele com Alzheimer e eu perdi a minha com Alzheimer. Então foi difícil separar, eu fiquei ali na batalha, né? Separando, mas acolhendo ele, olhando para ele. E eu vi o quanto a cabeça do ser humano, ela leva o corpo, mas com um poder absurdo. Problemas, que aí teve questões, né, que foi falado, enfim. Culpa, sabe? Culpa. Ah, porque eu não fiz. Ah, porque eu deixei de fazer. Ah, porque... Gente, bota pra fora. Fala sobre isso. Ressignifica.
Entenda o teu lugar, entenda o que deu para fazer, sabe? Em alguma situação da tua vida, o que deu para fazer? O que foi possível fazer naquela história? Né? De um ente querido, de alguém que você estava ajudando, de alguém que você, de alguma forma, quis salvar. Salvar, né? Olha para essas coisas que estão dentro de você. Mágoas, ressentimentos, gente, sabe? Dissolve isso o mais rápido que você puder, porque isso adoece. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 4 pessoas desenvolverá algum transtorno mental durante a vida, caracterizados por sintomas depressivos, estado de ansiedade e um conjunto de queixas somáticas inespecíficas. Então, o objetivo aqui hoje é trazer essa clareza. Claro, cuidar do físico. A gente já sabe assim, não, tem que fazer o exame anual, né? E da mente? E do que você sente? E daquilo que todas as vezes que você pensa, você sente um negócio esquisito. Igual essa sensação dessa notícia ruim que eu tive, que eu fiquei lá no ponto, com aquilo assim dentro de mim, esquisito, por um tempo. E aí eu falei assim, não, peraí. Aí você precisa trabalhar a cabeça. Já tirei. Eu já tirei o tumor. Eu já tirei o nódulo. Agora é cuidar. Pode passar. Como você ama a si mesma é como você ensina todo mundo a te amar. Primeiro, você precisa se respeitar. Isso em vários níveis, tanto físico, emocional e espiritual, porque todo mundo tem seus limites. Não é verdade? Até o espiritual. Então, que você aprenda a se respeitar, porque a forma como você se posiciona, a forma como você se respeita, as pessoas vão te respeitar. Ou não. Sabe? Então, a forma como você se ama em todas as esferas da sua vida é a forma como as pessoas vão ver. Se você o tempo inteiro falar assim, não, mas eu não sou boa nisso, não. Eu não sou boa nisso, não. Não, eu não sou boa nisso. Não. Ih, não, nisso daí sou boa, não. Tá todo mundo ouvindo, né? Aí todo mundo fala, a Adriana não é boa naquilo, não. A Adriana não é boa. Então, assim, por mais dificuldade que a gente tenha em qualquer área da nossa vida, a gente precisa olhar para ela pensando na gente. Principalmente. Tá bom? Pode passar. Amor próprio, o caminho da transformação. Então, a proposta hoje é essa. Que você olhe para você e diga, eu preciso cuidar de mim. Eu lembro que eu vivia para marido, filhos, vivia para todo mundo. E aí, quando minha mãe ficou com Alzheimer, né, eu comecei a viver pela minha mãe também. E aí eu larguei o emprego, né, quem sabe da história. Eu trabalhava na JC Luz, já estava crescendo profissionalmente lá. Eu já ia ser gerente do RH. E aí eu abri mão de tudo. Joguei a carreira pro alto. Falei, Cláudia, eu não posso, eu tenho que cuidar da minha mãe. Já passaram algumas pessoas na minha casa, o básico as pessoas não fazem. E aí, sabe aquela coisa? Não fazem, então tem que ser você? Eu era meio isso, né? E naquela época, sem direção, só pensando numa solução para coisa, eu abri mão da minha carreira. Hoje eu me arrependo? Não, porque eu retomei, mas eu poderia ter feito um pouquinho diferente, sabe? Poderia ter feito um pouquinho diferente. E aí abri mão da minha carreira, aí pronto, aí fiquei cuidando da minha mãe, cuidando de marido, cuidando de filhos, cuidando de casa, e aí apareceu a oportunidade de fazer a faculdade. E aí eu falei assim, não posso perder essa oportunidade. Ganhei uma bolsa no ProUni, não posso perder essa oportunidade. Gente, foi impressionante como só esse passo que eu dei por mim mudou a minha história, mudou a minha visão de futuro. Porque antes, na minha cabeça, o meu universo era pequenininho assim. Pequeno, limitado. Porque era até onde a minha visão alcançava. E aí, quando eu fui conhecer a psicologia, os campos, as possibilidades, eu fiquei, nossa, eu nem sabia que eram tantas possibilidades assim para mim.
Então, quando a gente fala de se priorizar, é nesses sentidos também. No realizar sonhos, sabe? Sabe aquilo que está aí dentro há anos que você fala, eu vou fazer um dia. Um dia. Aí para você esse dia não vai chegar nunca, sabe? Porque ele é muito longe. Se programa. Porque é possível. Mas depende da tua programação, depende de como você vai fazer. Mas faça por você. Tudo bem, tudo bem. A gente aprendeu a cuidar da família e é gostoso. Desce, botava só os filhinhos aqui, ó, baixinho da asa o tempo inteiro. Quando eles começaram a voar, eu passei até mal. A gente passa até mal, né? Porque até então a gente ajuda nas decisões. Quando eles começam a tomar as decisões deles, e a gente começa a ver, isso daí vai dar merda. Isso daí, igual meu filho uma vez, ele foi morar sozinho, aí o lugar que ele morava lá, o bairro que ele morava, ali no centro do Rio, muito quente, não tinha ventilação. Aí ele comprou um ventiladorzão grande, não dá, nem um ventilador dá. Aí eu fui pra lá um dia, fiquei lá um final de semana com ele, falei, realmente, janela aberta, ventilador em cima e o ar quente em cima. Aí eu falei, meu filho, não dá não, tem que comprar um ar. Aí ele olhou pra mim e falou, vou comprar um de segunda mão. Aí eu olhei pra ele, experiência. Mas aí a gente fica assim, poxa, ele é adulto, né? Ele vai tomar as decisões dele. Mas aí a gente dá nossas sugestões, né? Aí eu falei, eu te aconselho a comprar um novo. Mas um novo agora eu não consigo, eu vou ficar muito apertado, pagando aluguel, pagando conta. E aí eles começam a ver que arde o bolso. Aí, mano, como é que eu vou fazer isso agora? Não dá pra comprar à vista um novo. Eu vou comprar um de segunda mão. Aí começou a pesquisar, né? Aí vai nesses marketplace da vida. Aí achou um. Aí meu marido foi lá buscar. Instalou o ar. O ar durou 2 meses. Não durou nem o verão inteiro. Não, nem o verão inteiro. Aí ele liga pra gente. Acredita que o ar tá funcionando? Aí eu botei a mão aqui, né? Pagou metade do valor. Bota pra consertar. Pronto. Era quase um novo, gente. Pronto. Mas ele falou, não, eu vou consertar, porque aí eu pago em 2 vezes no cartão. Falei, então, meu filho, se eu fosse você, eu não faria isso, porque ele já é usado. Provavelmente já foi trocado peça nele. Você vai trocar peça, não vai resolver. Aí, não, mãe, não, eu conversei com o técnico. Falei, tá bom, meu filho, vai. Aí meu marido chateado, não, fala pra ele não fazer isso. Deixa ele. A gente tem que deixar eles aprenderem com os erros. A gente já deu a direção, não tomou, ele tomou a decisão dele. É difícil a peça, tá, gente? É complicado. É difícil a peça. Eu tô falando, é muito difícil. A gente pensar, falar, vai, tá bom, é essa a decisão, então sustenta. Não durou 3 meses. O ar, de novo, mesmo depois dele ter consertado. Aí ele foi, olhou pra mim e falou, bem que você falou, né, mãe? Eu falei, meu filho, mas são as decisões que a gente toma na vida, porque eu também não gosto disso, sabe, de tripudiar. Eu falei! Não gosto. Não gosto de tripudiar em cima de ninguém. Aí eu falo mesmo pra ele, falei, filho, acontece. Não deu certo. Tem casos que dá certo, que troca a peça e funciona por mais 2 anos. Não deu certo. Experiência, né? Falei, não deu certo, né, filho? Compra um novo. Agora você falou. Vai ter jeito. Ele, eu vou ter que esperar. Aí ele esperou um pouquinho, depois ele comprou um novo. Mas ele aprendeu. Porque é difícil, sim, a gente não dar opinião. Porque a gente, ainda mais filho, né, gente? A gente aprende a orientar a vida inteira. Não, meu filho, faz isso aqui. Não, faz isso aqui. Vai por aqui, porque eu já passei por esse caminho, eu sei como que é. Mas o alerta hoje é esse. Pense em você, em algumas coisas, em algumas decisões, nos seus sonhos, nos seus objetivos e principalmente cuidar da sua saúde. Porque, gente, ó, se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer pra gente. Então, esse é o alerta de hoje. Eu acho que já tá no fim. Prioridade, dar a si mesmo a atenção e o cuidado que merece.
Então, que essa mensagem fique assim, dentro do coração de vocês, sabe? Pensem assim, eu vou sair daqui hoje pensando, sabe aquele negócio que me incomoda no dente? Tava assim semana passada, eu falei, cara, por que eu tô sentindo dor, né? O aparelho machuca às vezes. Aí, por que eu já não comprei aquela cerinha, né? Por que eu já não fiz isso? E aí eu fico, por que a gente faz isso? A gente vai suportando. E às vezes é coisa simples, é uma dor de cabeça que doeu hoje, que dói amanhã, que dói de novo. Aí você fica assim, não vai passar. Sabe, é em pequenas coisas assim que vão acontecendo no nosso dia a dia, que a gente vai deixando para depois. Por quê? Porque a gente gosta de priorizar todos e tudo, menos a gente. Então a mensagem de hoje é essa. E aí a gente vai distribuir isso daqui. Eu acho que acabou. Acabou. Me permite? Todo mundo tem meu Instagram? Sugestão? Pode. Então, com muito carinho, a gente tem aqui várias mensagens. Vocês vão tirar uma mensagem, mas não é para vocês. Vocês vão escolher para quem vocês vão dar essa mensagem. Vou começando daqui. Pode, mexe aí. Lógico, junto com a mensagem tem uma balinha, né? Todo mundo assinou aqui? Não, não assinei não. Aí peguei do lixo. Oi, Luta. Oi, meu amor. Tô dando uma palestra, tá? Depois eu ligo pra você. Beijo. E aí? Legal, passa aí a professora. Nossa senhora. Ela chama minha outra. É a troca de cartão. Já chupou a bala? Você que é isso? Ainda mais depois do almoço, né? Nossa senhora. Meu Deus, eu chupei sua bala, fala pra ela. Essa foi boa, eu chupei a bala. Quem te deu? Quem te deu? Não, Ana Cláudia. Dominicana. Ei, está alguém? Ah, espera a sua vez. Que hora que vai ser a troca? Vocês vão pensar em quem está aqui na sala e trocar a mensagem. Eu vou dar pra você. Aí dá uma ali na frente também. Pegar. Podem se direcionar aqui para frente. Quando eu recebi isso aqui, ó, a beleza de uma mulher está também na sua saúde. Porque você não vai a médico, vai pra caramba e bebe pra caramba. Escutou mais? Perfeito. Aqui, ó, tirei esse aqui, lembrei da Ana. A beleza de uma mulher está também na sua saúde. Porque Ana, somos fumantes, eu e ela. Bebemos. E ela não arranja tempo para ir médico fazer um preventivo. Então, Ana, esse é seu. Gente, vem mais uma dupla, vai. Eu dela, que fala pra caramba, vai a médica toda semana. Ela é o oposto. Cuidar-se é investir em felicidade.